Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 ao 11. Esse é o texto da mensagem nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11, amém? Puder colocar aqui no projetor. Diz assim a Santa Escritura de Deus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. E levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Que Deus seja louvado pela sua palavra, e já agradeço aqui ao pastor Alisson essa oportunidade de estar trazendo uma mensagem à Igreja do Senhor aqui no Pan-Americano. Que Deus fale conosco em nome de Jesus. Meus irmãos, Mateus ele teve um objetivo muito claro quando colocou o relato da tentação do Senhor Jesus aqui nessas páginas, que na nossa Bíblia aqui está no capítulo 4. Nós sabemos que ele escreveu o seu evangelho com o propósito de evangelizar a nação de Israel e mostrar que Jesus é o Messias, o Machia prometido. Ele quer mostrar que Jesus ele é o profeta a quem Moisés se referiu quando disse que Deus levantaria dentre o povo um profeta semelhante a ele, Moisés. Então Mateus, ele tem assim alguns objetivos muito claros, e ele coloca aqui o relato da tentação do Senhor Jesus, mostrando, irmãos, que o Filho de Deus, ele veio ao mundo e ele era um homem, semelhante a mim e a você, amém? Ele, além de ser Deus, ele era também homem, ser humano, e como ser humano, ele vai ser tentado, ele vai ser aqui provado por Deus, e vai ser tentado por Satanás, porque Deus ele tinha um objetivo e um ministério a realizar através do Senhor Jesus. Mas antes dele começar a executar a vontade de Deus de maneira plena, ele precisava passar por um teste. Amém? E por isso ele se encontra nesse momento aqui no deserto, para ser tentado. E lá em Mateus capítulo 4, que relata também a tentação do Senhor, lá vai dizer que após o Senhor sair da tentação, ele foi evangelizar no poder do Espírito Santo, pregando, ensinando,
curando enfermos, expulsando demônios. Porém, era necessário ainda, antes desse ministério, começar essa tentação. Outra coisa que a gente vê também nesses 11 versículos, Deus também, ele coloca algo que está bastante claro, que é uma comparação entre Jesus e Israel. Israel, irmãos, foi também levado por Deus ao deserto. E aquele povo foi provado. Nós sabemos a história. Está lá em Deuteronômio 8, nas páginas do Antigo Testamento, no Pentateuco, vai falar sobre isso. E assim como Israel foi levado por Deus para ser provado em um deserto, o Filho de Deus também. E lá no deserto, Deus deixou Israel passar fome, passar sede, para provar o coração daquele povo e saber se eles buscariam a Deus ou não. Da mesma forma, o Senhor Jesus aqui, irmãos, vai estar em jejum, vai estar sem comer, provavelmente também sem beber. A Bíblia não fala isso. Talvez ele estivesse bebendo alguma coisa. Mas a Bíblia declara que o Senhor passou 40 dias jejuando, como nós lemos. E assim como Jesus ficou esses 40 dias, Israel ficou 40 anos. E não é à toa que o Senhor passou 40 dias. É uma comparação que Mateus está falando. Israel foi para o deserto, foi provado. O Filho de Deus também foi para o deserto e foi provado. E lá no deserto, irmãos, Deus providenciou o maná para Israel. Amém? Aquele povo teve fome, Deus sustentou no deserto. E aqui também no deserto, o Senhor Jesus, após ter vencido o diabo, vieram anjos e o serviram. Provavelmente também ali com alimento, providenciando ali no deserto o alimento para o nosso Senhor. Porém, irmãos, com esse paralelo, existe aqui a conclusão que Israel, junto com Moisés, caíram no deserto, pecaram e não conseguiram avançar para a terra prometida. Mas o nosso Senhor não caiu, pelo contrário, ele venceu o diabo. Aleluia! Jesus Cristo, ele venceu o diabo. E diante dessa introdução, eu faço aqui duas perguntas para nós nessa noite. Eu e você queremos ser como Israel, como Moisés, que caíram no deserto diante da tentação, da provação, ou queremos ser como o Senhor Jesus, que após ter vencido a provação, saiu no poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus? Essa pergunta eu deixo para nós nesta noite, irmãos, porque se nós ficarmos como Israel no deserto diante das tribulações, tentações e provações, caindo em pecado, murmurando diante de Deus, nós vamos simplesmente ficar rodando no deserto, sem tomar posse da terra prometida que Deus tem para nós. Mas se nós fizermos como Jesus, usarmos as armas que ele usou para vencer a tentação, irmãos, depois da tribulação, nós iremos para um patamar mais alto. Amém? Ser usados por Deus, como Deus quer nos usar. Mas antes disso, há uma provação. Há uma tentação, há uma provação de Deus. Há tentações de Satanás. Irmãos, preste atenção. Moisés era um homem santo de Deus. O pastor Alisson pregou alguns domingos a respeito de comunhão com Deus, vida mais profunda com Deus. Ele usou Moisés como exemplo, mas ele não conseguiu entrar na terra prometida porque perdeu a mansidão. Porque ele perdeu a mansidão e falou contra o povo de Deus e agiu de maneira errada diante de Israel. E Deus decidiu levá-lo antes do tempo. Moisés caiu, irmãos. E se nós não tivermos cuidado, nós também cairemos, porque são esses tipos de homens que têm intimidade com Deus, como Moisés, como Jesus, que são o alvo preferido de Satanás. Amém? O alvo preferido do diabo é o cristão santo, o cristão cheio do Espírito Santo. Repare que aqui no versículo 1 diz assim, ó, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. A seguir o quê? O que aconteceu antes? Antes, irmão, Jesus ele foi batizado no Espírito Santo, foi batizado no Jordão. No capítulo 3,
Jesus ouviu a voz de Deus dizendo: esse aqui é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Ou seja, um homem santo de Deus. E logo a seguir vem a tentação. Preste atenção, certo? Porque depois de uma grande vitória, de uma grande bênção, vem a tentação. Pode vir a tentação sobre mim e sobre você. E se a gente não tiver cuidado, irmãos, sucumbiremos, cairemos diante das estratégias de Satanás. O alvo da tentação é o cristão, abençoado, cheio do Espírito Santo. Porém, irmãos, entenda uma coisa, é necessário essas provações, amém? O texto diz que o Espírito Santo foi quem levou Jesus ao deserto, ou seja, Deus queria provar o seu Filho, e Ele também, o nosso Deus, que também é nosso Pai, vai nos provar, nos levando a lugares e situações difíceis. Porém, Ele tem um objetivo bem claro, Deus tem um objetivo bem claro, nos abençoar, amém? Aquele, irmãos, que é provado e aprovado por Deus, sai da tribulação, do problema, para um patamar mais alto, como é o caso aqui do Senhor Jesus. Mas, por outro lado, no deserto também estava quem? Satanás. E no caso de Satanás, ele não prova, ele tenta. Porque provação de Deus é para nos abençoar, nos fazer crescer. Mas tentação do diabo é para nos derrubar e nos envergonhar. Então, nessa noite, você cristão, homem e mulher de Deus, tome cuidado. Receba esse recado do Senhor, vigie, tome cuidado. Você e eu somos alvos dos ataques malignos. Aleluia. Porém, irmãos, em meio à tribulação, e talvez nessa noite, alguém que está aqui no nosso meio está passando por muita tribulação na vida, seja na área que for, na saúde, na própria igreja, na família, com o filho, com o pai, com a mãe. Mas saiba de uma coisa, creia em Deus, porque em meio à luta e à tribulação, existe uma pessoa que está no controle. Amém? A palavra de Deus fala que foi o Espírito Santo de Deus quem levou Jesus ao deserto. É verdade que aqui vai dizer, o diabo levou ao monte, o diabo levou Jesus e mostrou isso, mas o diabo só fez, irmãos, porque Deus, ele permitiu, porque quem está no controle da nossa vida, na vida de Jesus e na nossa vida, é Deus, amém? Então, se foi Deus que nos levou para a situação, aleluia, ele está no controle, meu irmão. Lutero disse que Satanás, ele é um cachorro na coleira de Deus. E a coleira só vai até onde Deus soltar, permitir. Lembra de Jó? Ele foi pedir permissão a Deus para tocar na vida de Jó. Satanás foi pedir permissão e Deus deixou até aqui. Mas além disso aqui você não vai. Lembra-se de Pedro, que Satanás pediu para cirandar Pedro. Jesus falou, Pedro, Satanás pediu para você cirandar, mas eu roguei por ti, Pedro. Aleluia, para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, Satanás, irmãos, ele só age se Deus permitir e até onde Deus permitir. A palavra do Senhor diz que não vem tentação acima do que a gente pode suportar. Amém? Deus manda o escape, abra seus olhos, vá orar, vá buscar o Senhor. Ele vai fazer você enxergar o livramento. Nessa noite, saiba quem está no controle da nossa vida. É Deus, é Jesus. Aleluia. Em Isaías 43, do versículo 1 ao 3, está aqui o recado de Deus para nós. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Porque eu, Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, sou teu Salvador. Aleluia. Aplauda o Senhor, glorifique a Deus. Amém? Esse é o nosso Deus, irmãos. Podemos estar passando por diversas provações de Deus e tentações de Satanás, mas Ele está no controle.
Não temas, igreja do Senhor, pequeno rebanho, como Jesus nos chamou os seus discípulos, não temas, o Senhor está no controle, aleluia. Porém, temos que estar vigilantes nas áreas que a tentação de Satanás, ela vem sobre nós. E aqui no texto, Deus me mostrou 3 áreas, certo? Principais, que a tentação, ele vem sobre nós, sobre o ser humano. A primeira, irmãos, são as concupiscências da carne. Preste atenção, leia comigo o versículo 2 e 3, que diz assim, ó. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome, Jesus teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Preste atenção, ao Senhor Jesus, que estava com fome, 40 dias sem comer, Satanás trouxe pão, ofereceu pão. Por quê? Porque era a necessidade do Senhor naquele momento, a necessidade física dele. Se lembre de Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao 5. Satanás ofereceu a Davi sexo. Lembra-se que Davi ele não saiu à guerra, ele não foi guerrear. No tempo em que os reis saem à guerra, ficou em casa, sem fazer nada de bobeira, talvez acordou tarde, foi olhar pela janela, a janela da tentação, o terraço do palácio, viu uma mulher tomando banho nua, chamou ela, se deitou, o nome dela era Batseba, ela engravidou. Davi depois manda matar o marido dela e é aquela confusão, nós conhecemos a história. Meu irmão, minha irmã, cuidado, certo? Lá naquele tempinho de intervalo da escola, do teu trabalho, com quem você conversa, o que você olha, certo? A quem você se dirige com a sua conversa, por quê? Porque ali pode ser gerada uma tentação de Satanás. É tempo de nós, irmãos, estarmos batalhando espiritualmente falando. Tempo de guerra. Nós estamos em guerra contra o mundo, contra o diabo, contra o pecado. Mas se nós, como Davi, ficarmos de bobeira, colocando os olhos naquilo que não é para colocar, conversando com quem não é para conversar, iremos sucumbir, irmãos. Olhe quem era Davi. Quem era Davi, irmãos? O homem segundo o coração de Deus, o maior adorador que já existiu na palavra de Deus, na Bíblia, no mundo. Quem era Davi, irmãos? E ele que sucumbiu diante da tentação. Se lembre de Acã, lá em Josué, capítulo 7, versículo 21, que foi à guerra, mas lá na guerra, ele viu uma capa babilônica, viu ouro, viu prata, cobiçou e pegou, quando Deus disse que não era para pegar nada do povo de Jericó. É a situação lá de Josué contra Jericó. Ele pegou e sucumbiu, e caiu. Então qual é o recado de Deus para nós, nessa noite? 1 Coríntios 6,18, fuja da impureza, da prostituição, foge de más amizades, aquilo que atrai a tua natureza, que quando você assiste, quando você ouve, com quem você sai, aonde você anda, e desperta o mal que há em nós, a concupiscência da carne, dessas coisas, meu irmão e minha irmã, fuja. Repare que a Bíblia diz, 1 Coríntios 6,18, fugir da impureza, da imoralidade sexual. Irmãos, é fugir, amém? Não é repreender, não é enfrentar, é fugir, irmãos, porque a carne ela é fraca. Todos nós somos tentados. Nós possuímos uma natureza espiritual maligna ainda em nós, chamada carne, chamada morte. Essa natureza, irmãos, faz o homem mais santo de Deus, como Davi, cair. Mas qual é a vontade de Deus e o segredo de Deus para nós? Para vencermos e não cairmos em tentação, é fugir. 2 Timóteo 2:22 também vai falar sobre isso. Paulo diz assim ao seu filho Timóteo, ele diz, fugir, outro sim, das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com coração puro invocam o Senhor. O recado está dado nessa noite. Concupiscência da carne, ao Senhor lhe ofereceu pão,
A você, o que ele está oferecendo, que você está recebendo e se alimentando daquilo ali? Cuidado. Ninguém cai de uma vez. É um trabalhar de Satanás no coração do homem. Por isso há os adultérios, por isso há os escândalos nas igrejas. Que não seja eu e nem você pedra de tropeço para ninguém. Amém? Outra, irmãos, área da tentação de Satanás sobre Jesus é a soberba da vida. Olha aí comigo, versículos 5 e 6, que é dito assim, ó, versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te de aqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Tal, já conhecemos aqui o final do versículo. Amém? Mas preste atenção, ó, especialmente aqui no versículo 5. Ele pega Jesus na cidade, o texto, Mateus faz questão de falar que eles estavam na cidade santa, na cidade do grande rei. E quem era esse grande rei, irmãos? Era Jesus. Ele pega Jesus, coloca no pináculo do templo, no lugar mais alto do templo. Certo? No templo, aonde havia a profecia lá de Malaquias, capítulo 3, versículo 1, dizendo que o Senhor um dia viria ao seu templo. E ele está dizendo, se atira daqui abaixo, porque tu vai receber livramento. E aí as pessoas vão ver, vão crer em você. Certo? Ele leva Jesus, irmãos, para um lugar alto, para derrubá-lo. Preste atenção, irmãos, porque Satanás ele vai nos tentar na soberba, na arrogância, quando tudo está dando certo, quando você está pregando bem, quando você está fazendo a obra de Deus e a obra está crescendo, está sendo abençoada, você é abençoado no trabalho, na igreja, em todas as áreas. Preste atenção, não deixe o seu coração se exaltar. Preste atenção, porque a tentação aqui da soberba foi no templo, na igreja, irmão, nós somos tentados dessa forma, a orar bonito para receber os aplausos dos homens, a pregar muito bonito para receber aplausos dos homens. Jesus disse que quem tem essa atitude já recebeu a recompensa, ó, que foi os aplausos, e não terá galardão. Mas o problema disso, irmãos, é que a soberba da vida, irmãos, ela precede a ruína. Amém? A soberba da vida, ela precede a ruína. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína. E a altivez de espírito, a queda. Preste atenção que o diabo ele quer derrubar os homens santos de Deus. Então, cuidado com o seu coração. Você que é do Ministério das Mulheres, de jovens, prega, é um diácono, um presbítero, é uma ovelha que está aí sentada. Cuidado, não deixe o seu coração se exaltar, mas glorifique a Deus por tudo na sua vida, em nome de Jesus. A soberba precede a ruína. Jesus disse lá em Mateus 23, 12, quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Se humilhe, amém? Seja um servo de Deus, humilde, fazendo, não para o homem ver, mas somente para Deus ver. Isso, irmãos, são proteções de Deus para nós. Quando eu faço algo que ninguém vê, certo? Continuo fazendo, só Deus vê. Porque se eu fizer e todo mundo vê, eu corro o risco de me exaltar. Certo? Quando os homens me aplaudirem, eu vou correr o risco de me exaltar. Mas ao fazer as coisas e ninguém vê, irmão, você está fazendo da maneira certa. Não se preocupa se Deus está te guiando a fazer uma coisa que o pastor não está vendo, que a sua líder, o seu líder não está vendo. Simplesmente faça, porque aquele que se humilha, Deus exalta. Amém? Aquele que se humilha, Deus exalta, mas aquele que se humilhar, assim como Satanás, esse foi o pecado dele, vai ser abatido. Lá em Isaías capítulo 14, do 12 ao 15, vai falar do pecado de Satanás. Diz assim, ó, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, falando de Lúcifer. Estrela da manhã, do hebraico, Lúcifer, que é Satanás. Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Olha aí, o que o diabo falava no coração dele? Eu subirei
ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o recado de Deus para ele. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, para o inferno, no mais profundo do abismo. Essa é a recompensa daquele que se exalta. É por isso que um neófito, novo convertido, não pode ter uma posição de destaque na igreja, por causa da tentação de Satanás, a qual ele caiu, que é a soberba. Então, meu irmão, se humilhe servindo a Deus, servindo ao seu pastor, se submetendo, servindo à liderança, amém? Se humilhe, procure fazer as coisas no secreto de Deus, porque Satanás, ele nos tenta com a soberba da vida. Ele tentou o Senhor, mas o Senhor não cedeu às tentações de Satanás. Graças a Deus por isso. Outra área que ele vai nos tentar, irmãos, é na concupiscência dos olhos. Preste atenção. Concupiscência dos olhos. O que você está vendo? Olha aí, versículo 8 e 9. Diz assim, ó. E levou ainda o diabo a um monte muito alto. Levou o Senhor a um monte muito alto e mostrou, ó, uma visão de todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Amém? Tudo isso te darei, Satanás falou. Repare que ele oferece a Jesus o que Jesus quer. Ele é o grande rei, o Senhor é o grande rei. Lembra quando ele falou lá em Mateus, aqui mesmo em Mateus, da vinda dele? Que ao lado do rei, né, estarão ali as ovelhas, e ao lado esquerdo do rei, os bodes. Quem é o rei? É o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Na sua vinda, ele vai reinar, ele já reina, e reinará sobre esse mundo na sua vinda. Amém? Aqui ele oferece de bandeja: Jesus, eu te dou tudo. Agora ele mostra as unhas dele. Mas você tem que me adorar. Você tem que se prostrar, se curvar. Não é o que você quer, tudo é meu, segundo ele, né? Eu te dou, se você prostrado me adorares. E ali ele viu o que Jesus queria. Ali Jesus viu, né, o que ele queria, o que ele desejava, certo? Que era o desejo do Senhor, que era reinar sobre o mundo, conquistar para Deus, tribo, nação, toda língua, como vai dizer lá em Apocalipse. Porém, irmãos, era de maneira errada, era queimando etapas. Primeiro tinha a cruz, para depois ter o trono. Amém? Primeiro tinha um sofrimento do Senhor, para depois ter o trono. Agora eu pergunto para você e para mim, o que Satanás tem colocado diante dos nossos olhos, que tem nos derrubado e nos feito cair? A Davi já foi citado, Satanás colocou sexo. E como foi que Davi caiu? Quando ele olhou lá para baixo e viu uma mulher nua, muito bonita, vai dizer o texto, e foi atraído por ela. Certo, irmãos? Quando a gente olha algo que nos atrai, certo? Aquela tentação fica mais forte, porque eu estou vendo. E se eu sinto o cheiro, e se eu toco, é que fica mais forte mesmo, irmãos. Porque está atingindo os nossos sentidos. Então, cuidado. Cuidado com o que você está assistindo na internet, na TV. Em quem você coloca os olhos na igreja, fora da igreja, no seu trabalho. Cuidado. Certo? Porque, ó, Satanás, ele vai nos tentar com os olhos, com a concupiscência dos olhos. Acã saiu para guerrear. Irmãos, Acã viu as muralhas de Jericó caírem por terra. Mas quando ele invadiu Jericó e viu numa tenda lá uma capa babilônica, quando ele viu o ouro, a prata, ele roubou para ele. Uma tentação que veio através do olhar. Então, cuidado, certo? Vigiemos. Lá no Salmo 101, versículo 3, diz assim, ó: não porei coisa má diante dos meus olhos. Davi falando. Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Se existisse televisão lá na época de Davi, ou internet, celular, né, com internet, ele está dizendo, eu não vou colocar nada ruim diante dos meus olhos. O que os perversos fazem, através das redes sociais, através de novelas, da TV de modo geral, eu não vou colocar se aquilo ali me faz mal. Se aquilo ali me desperta
para o pecado, para o erro, eu não vou colocar diante dos meus olhos. Você tem tido essa atitude? Ou sempre você está assistindo um filme, uma novela, sei lá, escutando alguma coisa que desperta a tua natureza carnal, concupiscência dos olhos. Jesus, porém, irmãos, deu a resposta que Satanás precisava ouvir, que foi ali usando a palavra de Deus. Amém? Preste atenção, se alguém nessa noite está em fraqueza, se alguém nesta noite está sofrendo tribulação, provação, tentação, outra arma que Satanás usa aqui no texto, irmãos, é a dúvida. Ele diz, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, transforma as pedras em pães, se tu és o Filho de Deus. Ora, Jesus tinha acabado de ouvir do próprio Deus, esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Mas no deserto o Senhor estava aqui fraco, com fome. Aí vem o que nesse momento? A dúvida lançada pelo diabo. Se você está em tentação, a solução é, continua crendo. Amém? Continue se fortalecendo na palavra de Deus, não desista, não ache que porque a situação está difícil naquele momento, a promessa que Deus fez vai deixar de se cumprir. Não ache isso. Você lembra o que eu falei ainda há pouco? Quem é que está no controle, irmãos? É Deus. Amém? É Deus que está no controle. Então está difícil. A dúvida está vindo, que vem ao coração do pastor, ao meu, de cada um de nós, irmão. Vem a dúvida, será que é, que não é? É claro que é, irmão. Se Deus falou, vai acontecer, vai se cumprir. Amém? O Senhor perseverou, crendo no Pai dele e vencendo Satanás. Aleluia, com a fé, com a palavra de Deus. Amém? Então continua crendo, não deixa a dúvida tomar conta de você, do seu coração. Porque o que fez Israel cair no deserto foi a incredulidade. Vai dizer Hebreus. Por causa da incredulidade, não entraram no descanso, que era a terra prometida. Amém? Então não deixe a dúvida entrar no teu coração. Para concluir, irmãos, vamos ver aqui como vencer essa tentação. Como foi que Jesus fez e como a palavra de Deus ela nos ensina, aleluia, a vencer esse tempo de tentação. Primeiro eu queria que você fosse lá em Deuteronômio 8. Pega a tua Bíblia, vai lá em Deuteronômio 8, do 2 ao 3. É o que Jesus vai citar aqui na palavra de Deus. E a primeira arma que eu tenho para você, que Deus tem para nós, para que a gente possa vencer a tentação é o seguinte: se lembre das tentações passadas, das vitórias e das derrotas. Amém? Se lembre o que aconteceu no passado, para que você nunca mais volte a fazer aquilo que gerou aquela queda, aquele problema. Deuteronômio 8, versículo 2 ao 3 diz assim, ó: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para o quê? Te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede, toda a palavra que procede da boca do Senhor, viverá o homem. Versículo 2 diz, se recorde. Amém? Está vindo aí a dúvida no teu coração, meu irmão? Se recorda de quantas vezes você orou e Deus respondeu. Amém? Está sendo tentado, está prestes a cair, se recorda se você já caiu no passado naquele problema, o que aconteceu para que você se fortaleça. Então se recorde nas promessas do Senhor, irmãos. Tenha na sua mente a palavra de Deus, porque Jesus disse para Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E assim ele venceu, e é assim que a gente vence também. Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo para vencer a tentação. Lembra quem foi que levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Mateus capítulo 4,
Lucas capítulo 4, versículo 1, vai falar da tentação. Mas Lucas dá mais detalhes. Ele fala assim, ó: e Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito ao deserto. Se encha do Espírito Santo. Porque quando a gente está cheio de Deus, irmãos, não tem mais espaço para o pecado, para a tentação, para a mágoa, para o mau sentimento. Amém? Então, enchei-vos do Espírito, como diz o apóstolo Paulo. Vocês lembram? Quando Jesus fala lá da casa vazia, né, que o Espírito sai do homem, vai para o deserto, não encontrando pousada, ele volta. E se encontrar a casa vazia, bonita, adornada, ele entra, trazendo ali mais 7 com ele, irmãos. Não deixe, irmãos, a sua casa, o seu coração, a sua vida vazia de Deus, da comunhão com Deus, da palavra de Deus, da oração, do jejum. Não permita que isso aconteça, você deixar de vir para a igreja, ouvir a palavra de Deus, porque fazendo isso, ficando de longe, né, como Pedro ficou, a queda, irmãos, é o que nos espera. Mas seja cheio, deixa a tua casa cheia do Espírito Santo, o teu coração cheio do Espírito Santo, porque 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Ou estamos cheios de Deus ou do mundo e do pecado. Davi falou: se eu no coração contemplar o pecado, a vaidade, o Senhor não me ouvirá. Aleluia. Mas seja cheio do Espírito Santo. Terceira coisa para a gente vencer, fazendo aqui como Jesus fez, vigiando, orando, jejuando. Amém? Vigiando, orando, jejuando. Mateus 26, 41 diz assim, ó: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então vigia, faz isso que você está recebendo nessa noite, assiste de novo lá na internet, anota, foge do pecado, vigia, aonde você é tentado. E Jesus aqui estava o quê? Jejuando. Irmãos, a Bíblia diz que há demônio que só sai com oração e jejum. Amém? O jejum também serve para enfraquecer a nossa natureza humana, natureza pecaminosa. Então, com a oração, com o jejum, nos enchemos do Espírito de Deus, aprendemos a controlar a carne e vencemos a tentação. Aleluia. Instrução aqui do texto. E por último, compreenda claramente a palavra de Deus. Amém? Note que aqui no texto Jesus falou: está escrito, Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. No versículo 7 ele vai dizer: também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. No versículo 10, Jesus mais uma vez vai dizer que está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Jesus, irmãos, ele venceu porque ele tinha a palavra de Deus no coração. Amém? Davi, ele vai falar, Salmo 119, guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia. Então guarde. Jesus venceu porque ele conhecia a palavra de Deus. E você tem conhecido, você tem estudado, tem vindo aos cultos, mas não só aos cultos, irmãos, em casa, se alimentado. Tem curso de teologia na igreja. Se fortaleça com a palavra de Deus e você vencerá a tentação. Porque Deus, irmãos, ele quer nos colocar no patamar melhor, maior. Mas temos que vencer, amém? Crescer espiritualmente. Porque Deus, ele não vai usar como ele quer um menino, uma menina, espiritualmente falando. Mas se um homem e uma mulher maduros de Deus. Aleluia. Para concluir, eu cito 1 João, capítulo 2, do 15 ao 17, que fala dessas 3 concupiscências. Concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. 1 João, capítulo 2, do 15 ao 17, diz: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá eternamente. Aleluia, aplauda ao Senhor, amém?
Aplauda ao Senhor, é isso que Ele tem para nós, e é sair da tribulação e tentação para algo maior e melhor.